Olá, meu nome é Daiane, então eu sou concurseira, eu presto concurso aí para as áreas de economia e administrativa e eu resolvi criar esse canal para dar aulas, né, e explicar as matérias que eu venho estudado, das quais eu tenho maior dificuldade, que são as matérias de humanas, mais especificamente aí como direito, economia não tanto porque eu prefiro até mais, mas especificamente as matérias aí de direito, gramática, enfim, mais mesmo essas duas matérias, né? Porque eu tenho maior assimilidade com as matérias de exatas, né? De matemática, de raciocínio lógico, estatísticas, que eu gosto mais, tenho mais facilidade, mas enfim, o maior desafio aqui seria explicar as matérias que eu tenho maior dificuldade, né? Até para maior assimilação por mim mesma, né? Das matérias que eu venho estudando, enfim. Então, caso você também preste concursos públicos para essas áreas, né? Também estude essas matérias, tenha interesse, tenha conhecimento também. Então, deixe seu comentário, né? E se inscreva no canal, porque eu estarei todos os dias postando conteúdos referentes a essas matérias. Então, principalmente aí a matéria de direito, né? Então, hoje eu quero começar com a matéria de direito administrativo, falando da organização administrativa do Estado, né? Então, como que o Estado se organiza administrativamente? Uma matéria bastante cobrada em concurso, né? Que eu venho estudando aí há um longo período. Então, especificamente, o Estado ele se organiza através da administração direta e da administração indireta. Mas antes de falar a respeito das diferenças entre as duas, né, eu vou falar sobre alguns conceitos aí importantes de saber antes de falar da administração direta e da administração indireta. Principalmente aí vamos começar com a diferenciação entre órgão e entidade. Né? O que seria um órgão? O que seria uma entidade? Qual a diferença entre eles? Então aqui, órgão. Primeira característica, órgão é um agente despersonalizado. Né? Então, primeira característica são despersonalizados. Então, esse quadro é só para eu registrar aqui o meu raciocínio, o meu entendimento aqui a respeito dos assuntos, tá? Se quiser anotar ou não, enfim, não precisa, nem vai estar bonito, nem nada, é só para eu mesmo colocar aqui o que eu venho explicando. Então, primeira característica, são órgãos, eles são agentes despersonalizados. Então, o que seria isso? Ele não possui ali a personalidade jurídica própria, né? Eles não têm ali as atribuições de pessoas físicas, o que seria ali a personalidade jurídica, né? Atribuição de pessoa física ou jurídica que tenham ali todos os preceitos para terem todos os seus direitos e as suas obrigações perante o Estado. Então, eles respondem ali perante o direito, perante o Estado, né? Então, isso não é uma prerrogativa dos órgãos, eles são despersonalizados, né? Então, eles integram a administração direta e a administração direta. Então, os órgãos eles fazem parte tanto da administração direta quanto da administração indireta. Então, vamos ter aí como exemplo de órgãos os ministérios, as secretarias, as seções de empresas públicas, são os exemplos mais comuns aí de órgãos. Os ministérios, secretarias e seções de empresas públicas. Agora, em relação às entidades, né? As principais características. A entidade, ela já possui a personalidade jurídica própria, então ela é um ente personalizado. E é necessária a criação de lei para sua instituição.
Então o Estado ele precisa criar ali as entidades, ele precisa criar uma lei para existência das entidades, né? Então é necessário a criação de lei, no sentido formal, né? E elas se dividem entre entidades políticas e entidades administrativas. Políticas e administrativas. Qual a diferença entre elas? As entidades políticas, elas têm autonomia executiva, né, de criar suas leis, de se organizar legislativamente, diferentemente das entidades administrativas que não possuem essa autonomia, né? Elas ficam aí à mercê, elas precisam obedecer às leis das entidades políticas, né? Então aqui autonomia política e aqui somente administrativa, né? E então, como que o Estado ele se organiza para realizar as suas atividades, né? Ele descentraliza de forma centralizada e também pela forma descentralizada, né? Então, o que seria a centralização e a descentralização das atividades do poder público? Vou apagar aqui. Então, centralização. Então, o Estado, ele executa, né, as atividades de forma direta, de forma centralizada, através dos seus órgãos e dos agentes que os compõem, né? Então, ele executa as atividades de forma direta, através de órgãos e agentes que os compõem. Certo? E a descentralização da atividade do poder público. Descentralização. No caso, seria as atividades, né, que são ali originárias do Estado sendo transferidas a outras pessoas, físicas ou jurídicas. Então, o Estado ele não executa diretamente ali as atribuições, mas sim ele atribui a terceiros essas atividades. Então, a descentralização é a transferência de forma a transferir a titularidade e execução das suas atividades a outras pessoas físicas ou jurídicas. E existem dois tipos de descentralização, né? A descentralização política e a descentralização administrativa. Vou apagar aqui novamente. O que seria a descentralização política? Seria a criação pelo Estado de entidades políticas, né? Aquelas que eu já havia mencionado anteriormente, que são União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, posso dar como exemplo aí a criação de um estado ou de um município, seria uma entidade política, certo? Por exemplo, criação de uma entidade política. Exemplo, estado e município. Então, no caso da descentralização política, o Estado ele cria, né,
uma entidade política, né? Que pode ser aí um estado, um município que tem aí as prerrogativas de se organizar aí legislativamente. E a descentralização administrativa. Seria a criação de uma entidade administrativa. Então, o que seriam as entidades administrativas, né? Elas são criadas, né, pelas entidades políticas, principalmente, para executar atividades específicas de Estado, né? As entidades administrativas. Então, geralmente, as entidades administrativas, elas fazem parte aí da administração indireta. Fazem parte da administração indireta. E aí, exemplos aí de entidades administrativas, aí podemos citar as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Depois eu vou falar aqui, explicar a diferença entre elas. E também a descentralização ali administrativa, né, no caso das entidades políticas, né? A descentralização administrativa, ela tem 3 módulos, né? Tem 3 pilares aí de execução, de criação, né? De diferentes modos aí de descentralização administrativa, né? O que são? As 3 modalidades de descentralização administrativa são os serviços, por outorga ou delegação e territorial. São as 3 modalidades aí de descentralização administrativa, tá? Então, modalidades de descentralização administrativa. São 3. Por serviços, por outorga ou delegação e territorial. Então, aqui as atividades na modalidade de serviços, o que seria? No caso, seria a administração direta, ela cria uma entidade. No caso, ela cria uma entidade por intermédio de lei, no sentido formal, né? Então, ela, de serviços, no caso, a administração pública direta, ela cria uma entidade. Então, cria entidade administrativa por intermédio de lei. Por intermédio de lei. E nesse caso, a administração pública, ela passa a perder a titularidade e a execução desses serviços, né? Então, a entidade administrativa, ela tem maior autonomia para administrar, né, a execução desses serviços, mas o que não impede da administração pública, no caso aqui, investigar, no caso, verificar se as atividades estão sendo feitas corretamente, né, tanto em relação às atividades administrativas, né, ou financeiras, enfim, que é chamado aí de tutela, né. Então, elas não têm, no caso, as entidades aqui administrativas, elas não têm aí uma relação de hierarquia e subordinação com as entidades que as criou. Então, sem relação de hierarquia ou subordinação.
apenas um controle finalístico aí que é feito por parte da administração pública, como eu disse anteriormente, para verificar se as atividades estão condizentes aí com as atividades específicas de Estado, né? Tanto em relação aí às atividades no âmbito da administração, da contabilidade financeira, enfim, né? Controle finalístico. Por parte da entidade criadora. Certo? Então essas são as características, né? Elas precisam de lei para serem criadas em aspecto formal. Não tem relação de hierarquia e subordinação com as entidades que as criou. E elas têm apenas um controle aí finalístico, né? Executado pelas entidades que as criou para verificar aí o andamento aí das atividades, mas sem uma relação de hierarquia ou subordinação. E agora as por outorga. Outorga. Então, nesse caso, o Estado ele não cria uma nova entidade. No caso, ele apenas transfere a uma pessoa jurídica especificamente já existente, né? Então, aqui no caso da colaboração, não é necessário a criação de lei formal, apenas aí a transferência dessas atividades, né, a outra pessoa, física ou jurídica, né, de direito privado. Então, aqui no caso, ele transfere por intermédio aí de contrato as atividades inerentes aí de Estado. Então, nesse caso aqui, a administração pública, na entidade política, ela não perde a titularidade, né? Ela tem maior autonomia sobre essas outras pessoas jurídicas aqui que ela vai transferir as suas atividades, né? Então, aqui tem maior controle, poder público. Então, existe aqui uma relação de hierarquia e subordinação. Então, com isso, o Estado ele pode, inclusive, efetuar ali sanções, mudar como determinadas atividades serão feitas e enfim, né? Então, isso realmente acontece aí. E para dar um exemplo, os exemplos aí de empresas aí por outorga, podemos pensar no caso das permissionárias ou as concessionárias de serviços públicos, né? São exemplos aí de modalidade de descentralização administrativa por outorga. São as permissionárias, as concessionárias de serviço público. Então, são essas aí as características. E, por fim, territorial. Não sei se tem espaço. Então, territorial ele ocorre como uma entidade, né? Uma entidade aí que tem já personalidade jurídica própria e ela é genérica, né? No caso, o que seria ser genérica? Ela efetua atividades aí genéricas no poder público, né? Não tem aí aquele caráter de especialidade como ocorre com as entidades administrativas em geral, né? Que a maioria delas, elas têm uma finalidade pelas quais elas foram criadas, né? Por exemplo, as autarquias, elas são criadas com um determinado
determinado fim, né, de atividade típica de Estado, por exemplo, as empresas públicas, geralmente, né, para realizar atividades aí do setor econômico, da economia, e as sociedades de economia mista também podem praticar atividades de poder público, né, de serviços do poder público, mas principalmente para atividades aí de economia, né. Isso não ocorre com as entidades aí genéricas territoriais. Então, no caso, elas passam a ter ali especialidades, né? Como, por exemplo, elas não estão, como eu havia dito, elas não seguem os princípios aí de especialidade, né? E, no caso, elas são regidas pelos princípios não são regidas, né, pelos princípios de especialidade, como eu disse. Por exemplo, aí por exemplo, distribuição de água, de luz, de proteção, poder de polícia, inclusive. E também elas têm o exercício do poder legislativo, né, de capacidade legislativa, né, na descentralização territorial. E, enfim, essas entidades aí territoriais, né, nós podemos compreender aí como ocorre nos estados unitários, por exemplo, Portugal, França, inclusive, né, por meio dos seus departamentos, comunas, né, então são aí as entidades territoriais. No Brasil pode ocorrer a criação, né, de alguns territórios federativos, né, no termo ali do artigo 18 da Constituição Federal de 88, né, de territórios. Os territórios, eles possuem, mesmo eles possuindo personalidade jurídica própria, eles não são dotados de autonomia, né, política. Então, eles são entes federados, aí, integrantes da União. Então, pode ser aí tido como a descentralização territorial. Eles são entidades territoriais. Né? Não sei se ficou muito claro, mas especificamente aí entidades territoriais, né? Que ela exerce atividades genéricas aí de poder de Estado, né? Não tem uma finalidade específica como ocorre com as autarquias administrativas, né? E também a desconcentração das atividades administrativas, né? O que é a desconcentração das atividades administrativas, né? O que seria isso? Vou apagar aqui. Então, desconcentração das atividades administrativas. Então, o que seria a desconcentração das atividades administrativas? Então, seria o quê? Seria a distribuição interna das atividades prerrogativas de Estado por intermédio dos seus órgãos, né? Então, elas podem ali se organizar administrativamente, né? Com a atribuição e a criação, né? De entidades, né? Como eu já havia explicado anteriormente. Ela cria entidades, né, para realizar respectivas atividades de Estado e melhorar o funcionamento interno, né, das atividades administrativas do Estado, né. Então, os órgãos, como eu falei anteriormente, eles não possuem personalidade jurídica e própria, né,
E também eles possuem uma relação de hierarquia em relação aos outros, né? Então existem diferentes tipos de órgãos, né? E eles têm essa relação aí de hierarquia uns em relação aos outros, né? Eu vou falar posteriormente, né, dos tipos de órgãos existentes, né? Que são órgãos superiores, órgãos colegiados, enfim. Então, eles fazem parte aí, né, da estrutura administrativa das quais eles foram criadas, então são respectivamente isso, né? Então, vamos por ali órgãos que são criados em relação à matéria. Quais são os exemplos desses órgãos? Por exemplo, vamos supor ali o Ministério da Saúde e da Educação, por exemplo, né? Esses são os órgãos da estrutura administrativa em razão de matéria, né? Então, vamos supor ali os órgãos em relação à matéria. Podemos citar aqui o Ministério da Saúde, da Educação, etc. E esses órgãos aqui, eles têm relação de hierarquia entre eles. Então, a desconcentração nada mais é do que, como eu disse, a distribuição interna das atividades aí do poder público, que são efetuadas por intermédio dos seus órgãos, né? Então, esses órgãos aí com relação à matéria, né? Eles podem ser aí o Ministério da Saúde, da Educação, etc., né? Em critério territorial, por exemplo, podemos citar a Superintendência da Receita Federal em São Paulo, a Superintendência da Receita Federal no Rio de Janeiro, etc. Então, critério aí territorial, por exemplo, a Superintendência da Receita Federal em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, enfim. Certo? E na descentralização e na desconcentração, né, eles são parecidos, eles têm ali competência ampliativa, né? O que é isso? São repartição de atribuições, né, a outros órgãos, né? No caso da desconcentração e a descentralização, né, que são as atribuições, né, onde a administração pública ela transfere a outras pessoas jurídicas, outras pessoas a execução desse serviço. Então elas têm aí uma relação aí no caso, uma competência ampliativa, né, porque elas repartem atribuições por essas outras entidades. E aqui o que seria a centralização e a concentração. Então, nesse caso aqui, não confundir com a descentralização das atividades da administração pública, mas sim a centralização em sentido geral e a concentração. Qual a diferença entre elas? É importante também esse conceito, né? Do que seria aí a concentração e centralização, no sentido amplo. Então, a centralização, no caso, ela ocorre quando o Estado ele retoma as atividades aí que foram transferidas a outras pessoas, né? Então, o Estado ele retoma para ele essas atividades que foram transferidas a outras pessoas. Então, aqui no caso, a centralização. Estado retoma as atividades transferidas a outras pessoas. E a concentração, no caso, seria dois órgãos ou mais, né,
se agrupar em apenas um órgão, que passa a ser chamado ali de órgão concentrador. Seria, no caso, a concentração. Concentração seria ali a centralização, seria, no caso, o agrupamento, né, de um ou mais órgãos em apenas um órgão concentrador. Agora sim, que eu falei aí desses conceitos aí mais básicos, né, que é necessário a compreensão, para falar aí sobre a administração direta e a definição de administração indireta. Aqui. Administração direta. Então, o que seria a administração direta? A administração direta é o conjunto de órgãos, né, realizado pelas pessoas, pelas entidades políticas da União, Estados, Distrito Federal, municípios, como eu havia explicado, realizando as suas funções de maneira centralizada, ou seja, de maneira direta ali entre os seus órgãos e agentes que fazem parte da sua estrutura. Então, é o conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas para desempenhar as atividades administrativas de forma centralizada. O princípio ali da centralização. Então, como que é composto aí esse conjunto de órgãos aí da administração direta, né? Então, de acordo com o Decreto-Lei número 200 de 1967, a administração pública federal composta dos serviços integrantes na estrutura da administração da Presidência da República e dos ministérios. Então, ele é composto aí na estrutura da administração da Presidência da República, ou seja, ali do Poder Executivo e dos ministérios, né? Então, a previsão legal, ela leva em consideração o Poder Executivo, né? Mas também conta com outros poderes nas esferas federal e de ministérios. Por exemplo, nas esferas municipais, estaduais e distritais, é observado a simetria com a esfera federal. E nos municípios, eles não têm o poder judiciário, nem Ministério Público próprios, né? E aí, depois disso, tem as teorias que elas tentam explicar a relação do Estado com os seus agentes, né? Essas teorias aí que buscam explicar como que ocorre essa relação e por que elas são justificadas. Então, nós temos 3 tipos, né, de teorias que tentam explicar essa relação, que são o mandato, a representação e a teoria do órgão. Então, o próximo tópico aí são as teorias que buscam explicar a relação do Estado para com seus agentes. São
mandato, representação e órgão. Só para antecipar, a mais aceita atualmente é a teoria do órgão, né? Então, essas são essas três. Então, o que seria, né, as características aí da teoria do mandato? Então, na teoria do mandato, os agentes eles eram mandatários do Estado. Então, era como se os agentes fossem o próprio Estado, mas como o Estado ele não possui vontade própria, no caso, então como que ele poderia outorgar esse mandato para outras pessoas? Então ele não foi muito aceito, né? Então os agentes eles eram mandatários do Estado. Mas ele não vingou porque o Estado não possui vontade própria. Então, como que ele poderia outorgar isso a outras pessoas? Então, isso aqui é o que está ali expresso na teoria, né? Representação, no caso, os agentes eles eram representantes do Estado, né? Porque ele se aplicava ao Estado às pessoas incapazes, né? Então, como que as pessoas incapazes elas não poderiam se equiparar ao Estado, né? Então, ela não possui capacidade de representar a si mesmo, né? Como que isso pode ser permitido ao mandatário, né? Ultrapassar ali, no caso, o poder de representação que o Estado respondesse pelos seus atos por terceiros prejudicados, né? Então, no caso aqui da representação, os agentes eles eram representantes do Estado e ele foi criticado porque o Estado ele foi equiparado às pessoas incapazes e as pessoas incapazes elas não possuem a capacidade de designar representante para si mesmo, né? Então, nesse caso, ele permitia ali o mandatário ultrapassar os poderes da representação em que o Estado respondesse por esses atos perante a terceiros prejudicados. Então, ele também não foi muito aceito, né? Então, os agentes eles eram representantes do Estado e ele equiparava o Estado a pessoas incapazes. Que não possuíam capacidade de se representar. Não possuíam capacidade de autorrepresentação. Por isso ele foi criticado e não foi muito aceito, né? Porque aí, nesse caso, o poder de representação aí, sem que o Estado eles respondesse sem que o Estado ele respondesse perante a terceiros, né? Então ali ele permitia ao mandatário ultrapassar o poder, né, de representação do Estado. Então o Estado ele não respondia por esses atos perante a terceiros prejudicados. Então esse aqui é o entendimento. Então, como aqui os incapazes eles não possuíam capacidade de se autorrepresentar, então ele permitia que esses mandatários aqui eles ultrapassassem o poder de representação do Estado, certo? Sem que o Estado respondesse por estes. Então poderiam ter terceiros prejudicados e como o Estado ele não é equiparado a pessoas incapazes, né? Ele não respondia por essas prerrogativas aí
perante os terceiros prejudicados. Enfim, é um pouco mais complexo esse entendimento, mas exemplificando isso, né? O Estado, os agentes, eles eram representantes. Então, a última teoria e a mais aceita é a teoria do órgão. Então, o que essa teoria ela diz? Ela diz que o Estado, ao invés de essa ideia de representação a partir dos órgãos, ele passa a ser substituído pela ideia de imputação. Então, o que é isso? Ao invés dos agentes representarem o Estado e tomarem para si a responsabilidade, o Estado ele passa a imputar essas atividades que são efetuadas pelos seus agentes, através de seus órgãos, né, constituída pelos seus agentes. Então, quando os agentes agem, é como se o próprio Estado o fizesse. Então, o Estado ele toma para si aí a responsabilidade das atividades efetuadas pelos seus órgãos, constituídas pelos seus agentes. Então, a ideia principal aqui é a substituição da representação pela ideia de imputação. Então, aqui a substituição da ideia de representação pela ideia de imputação. Então, o Estado, ele imputa, ou seja, ele toma para si essas atividades representadas pelos seus agentes, ou seja, seus órgãos, enfim. Então, é como os órgãos, através de seus agentes, eles agissem, é como se o próprio Estado o fizesse. Então, essa é a teoria mais aceita atualmente. Então, aqui eu encerro esse primeiro vídeo falando sobre a organização administrativa do Estado, e no próximo vídeo eu estarei falando aí, dando aí maiores detalhes a respeito das entidades, das empresas públicas, sociedades de economia mista, dos órgãos, enfim, com maior detalhe, e também as subsidiárias, e falando aí, para terminar, da administração indireta. Então, o próximo vídeo eu estarei falando sobre a extinção e a criação dos órgãos, como que se dá a extinção e a criação dos órgãos. Então, até o próximo vídeo.